À altura da última fronteira, olhamos para as notícias do cosmos com a ajuda do coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia, bem-vindo. Hoje começamos com notícias sobre uma estranha estrela e um buraco negro. Olha, formalmente foi apresentado da seguinte maneira. É o primeiro buraco negro inativo de massa estelar a ser encontrado num enxame globular. Vamos descodificar isto num instante. Em primeiro lugar, enxames globulares são das estruturas mais antigas que nós conhecemos na nossa galáxia, praticamente em qualquer galáxia. São agrupamentos, em forma de esfera, exatamente, de estrelas geralmente mais velhas e que remontam precisamente aos primeiros tempos da formação das galáxias, no nosso caso da Via Láctea. E esta primeira novidade leva-nos até a um enxame globular, ali que está para os lados da constelação de Vela, que é este que nós estamos a ver, e para uma estrela muito em particular. É uma estrela que tem cerca de 80% da massa do Sol, portanto muito próxima da massa do nosso próprio Sol, mas está num estado de vida mais avançado que o nosso Sol. Já está a sair daquilo que se chama a sequência principal, ou seja, aquela fase calma das estrelas, e entrar na fase gigante vermelha, que é precisamente aquilo que o nosso próprio Sol vai viver daqui a pouco mais 4 mil milhões de anos, mais ou menos ano, mais coisa, menos coisa. E porquê é que foi importante esta descoberta? Foi feita pelo instrumento MUSE, do Very Large Telescope, do Observatório Europeu do Sul, e esta estrela em particular, dentro deste enxame, estava a ter um comportamento um bocado bizarro. Parece que andava para trás e para a frente. Parecia que havia ali qualquer coisa que estava claramente a perturbá-la. E então, depois de terem sido feitas mais observações, e esta é uma viagem deliciosa precisamente a esse enxame, depois de terem sido feitas mais observações, de terem encaixado no fundo as observações com os vários modelos teóricos para tentar explicar o que seria aquilo, os astrónomos então chegaram à conclusão que, muito provavelmente, esta estrela está a ser afetada na sua dinâmica por um buraco negro. Um buraco negro terá aproximadamente 4,5 massas solares, ou seja, obviamente muito mais maciço do que o nosso próprio Sol, mas mesmo assim, para a classe de buracos negros, é um buraco negro singelo, digamos assim, e a grande novidade é que foi descoberto num enxame globular. As teorias mais recentes dizem que os buracos negros não conseguem resistir muito tempo dentro de um enxame globular. Pode parecer quase um paradoxo, porque nós estamos habituados a pensar que o buraco negro é aquela coisa verdadeiramente assustadora, mas a verdade é que, dentro do enxame globular, a gravidade é de tal maneira forte, as estrelas estão de tal maneira ligadas, digamos assim, entre si, que as teorias mais recentes dizem que os buracos negros são expulsos, autenticamente, do coração dos enxames globulares. Ou só lá conseguem resistir cerca de 1 milhão de anos. E então, este buraco negro acaba por ser uma descoberta notável porque desafia essas teorias mais recentes. E foi descoberto, então, de uma maneira indireta. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que este buraco negro não tem matéria à sua volta para poder estar a comer, digamos assim. E, portanto, nós não temos radiação infravermelha, por exemplo, ou raio-x, de matéria quente à sua volta para nos dar notícias da sua existência. Foi precisamente o comportamento desta estrela, que sofre os efeitos gravitacionais do buraco negro, que deu a indicação, que deu o sinal que estamos então na presença, exatamente daquilo que disse no início, o primeiro buraco negro, de massa mais ou menos estelar, 4,5 massas estelares, dentro do enxame globular. Claro que vão ser feitas mais observações, vai-se, a partir daqui, tentar perceber se conseguimos encontrar outros buracos negros em outros enxames estelares. E isso, se acontecer, obviamente, vai obrigar a rever esta teoria mais recente que diz que não deveríamos ter ali buracos negros em enxames globulares. Miguel, esta semana trazes também novidades do Hubble. Muitas novidades do Hubble, por uma razão muito simples. Houve uma convenção de astrónomos e em que, nessa reunião, foram apresentadas as mais recentes novidades do Hubble e, Sandra, é uma autêntica corrente, uma autêntica cascata de novidades do Hubble e em várias áreas diferentes. Olha, vamos começar com um vídeo absolutamente extraordinário. Vamos até à nebulosa de Orion, que é uma das maternidades estelares mais conhecidas. É este vídeo que nós estamos a ver. E para se chegar a este vídeo, os astrónomos juntaram observações do Hubble, precisamente, e do Spitzer, do infravermelho. E então este vídeo que nós estamos a ver foi feito também com técnicas de Hollywood. Esta é a imagem mais detalhada da nebulosa de Orion. E, como acontece geralmente em astronomia, Sandra, isto não é apenas uma imagem bonita. Os astrónomos utilizam também este tipo de imagens para fazer outro tipo de ciência, outro tipo de descobertas. E então, essa é a novidade seguinte, vamos falar sobre anãs castanhas. É que os astrónomos utilizaram precisamente este vídeo e precisamente esta visualização para encontrar a maior população até hoje encontrada de anãs castanhas que estão autenticamente salpicadas entre as outras estrelas.
Anãs castanhas. O que é que são anãs castanhas? Há uma maneira muito fácil de as descrever. São estrelas falhadas. É verdade, até existe isso no universo. Ou seja, são corpos que não têm a massa suficiente para queimar hidrogênio e hélio no seu interior, portanto, para brilharem como as estrelas, mas também têm massa suficiente para serem muito maior do que os planetas. Portanto, são um corpo híbrido entre uma estrela que não teve massa suficiente para ser estrela e planetas. E são, provavelmente, os corpos mais comuns que existem no universo. Como é que os astrónomos detectaram estas anãs castanhas? É quase poesia. Através de água. Quem diria? Água em anãs castanhas. Porque são corpos tão frios, que têm nas suas atmosferas vapor de água. E, portanto, foi à custa, precisamente, das assinaturas de vapor de água, numa série daqueles pontos encontrados naquele vídeo, que os astrónomos encontraram, então, esta enorme população de anãs castanhas. E, olha, depois de anãs castanhas, saltamos para uma outra novidade também dada pelo Hubble e que nos leva até ao bojo central da Via Láctea. O bojo central é aquela estrutura que está no centro da nossa galáxia, que parece um amendoim, autenticamente, no centro da Via Láctea. E então o que é que nos diz o Hubble sobre esta zona? Diz-nos que ele analisou cerca de 10 mil estrelas, mais ou menos parecidas com o Sol. E só o Hubble é que consegue fazer este tipo de medição com tanta precisão no centro da nossa galáxia. E descobriu então que temos ali um ambiente extraordinariamente dinâmico no centro da nossa galáxia, com estrelas de várias idades e a variadíssimas velocidades. E, portanto, é se calhar um bojo central, uma zona central da nossa Via Láctea muito mais caótica do que aquilo que nós pensávamos. Portanto, isto é só analisando 10 mil estrelas parecidas com o nosso Sol. Se nós, se calhar, aumentarmos esta distribuição, se calhar vamos ter ainda mais velocidades, ainda um ambiente, se calhar, mais caótico. Portanto, estes são os dados sobre o centro da nossa Via Láctea. Depois, e porque o Hubble também tem essa capacidade, mostrou-nos, conseguiu encontrar galáxias muito distantes. Mais do que isso, conseguiu fotografar aquela que é provavelmente a galáxia mais distante e ao mesmo tempo a mais jovem, digamos assim, do nosso próprio universo. É esta que nós estamos a ver. Este ponto vermelho. Vermelho porquê? Porque quanto mais distante está, mais vermelho nos parece. Os astrónomos conhecem muito bem este tipo de fenómeno. E então, esta galáxia, que tem o curioso nome de SPT 0615JD, os astrónomos têm mesmo que arranjar um outro nome para isto, esta galáxia foi fotografada quando o universo tinha apenas 500 milhões de anos. E, portanto, era um universo jovem, bebezinho. E como é que os astrónomos chegaram a esta foto? Porque entre esta galáxia muito jovem e nós, aqui na Terra, houve uma quantidade de massa enorme, uma galáxia gigantesca que ampliou, digamos assim, o sinal, a imagem desta galáxia distante. Um fenómeno conhecido como lente gravitacional. Portanto, houve aqui também um certo acaso, aliás, que deu muito jeito aos astrónomos. E, por último, vamos a um buraco negro. Um buraco negro cintilante. É que o Hubble também descobriu, imagina tu, um buraco negro, autenticamente, não há maneira de dar a volta a esta questão, a rotar. Ainda por cima arrotou 2 vezes. Não há outra maneira de dizer isso. E pensa-se que terá acontecido, portanto, 2 vezes, foi a segunda vez em cerca de 900 milhões de anos, o que é uma coisa absolutamente notável. E não é muito comum nós encontrarmos este tipo de manifestações, mas o Hubble conseguiu encontrar precisamente isto numa galáxia a cerca de 900 milhões de anos-luz de distância. Aliás, este terá sido, se calhar, a segunda manifestação deste tipo, desta galáxia, não nos últimos 900 milhões de anos, mas sim nos últimos 100 mil anos, de acordo com os modelos teóricos feitos pelos astrónomos. Portanto, isto é um buraco negro que está a alimentar, está ali num festim, e que aquilo é material que é ejetado à medida que o buraco negro consegue devorar a sua matéria. E, portanto, como podes ver, o Hubble, uma vez mais, surpreende-nos com uma série de descobertas em várias áreas diferentes da astronomia. Miguel, e o que é que nos trazes de imagem da semana? Olha, no meio de tantas imagens extraordinárias do universo, é sempre um desafio encontrar uma imagem da semana. Mas esta imagem, olha, é um vídeo muito terra a terra, autenticamente. E então, foi na terça-feira que um meteoro, que nós estamos aqui a ver, assustou a população do sul do Michigan, nos Estados Unidos, e criou, obviamente, uma onda de alarme autenticamente naquela zona. Porquê é que isto é particularmente interessante, este evento em si? Porque este meteoro depois explodiu, teve uma espécie de uma explosão sónica, e de acordo com as autoridades da National Weather Service dos Estados Unidos, foi de tal maneira poderoso essa explosão que provocou um sismo de magnitude 2.0 na escala de Richter. E, portanto, isto é absolutamente interessante, como é que um evento celestial,
como é que uma pedra, autenticamente um calhau do cosmos, que entra na nossa atmosfera e que depois é desgastado à medida que vai entrando na atmosfera, consegue provocar uma alteração precisamente na superfície. E olha, deixo aqui como sugestão, para quem em Portugal gosta imenso de apreciar este tipo de fenómenos, meteoros, enfim, coisas desse tipo, para visitarem uma página de um grupo de Facebook chamado Portuguese Meteor Network, porque temos também um conjunto de aficionados e de curiosos em Portugal que registra precisamente este tipo de fenómenos e que está constantemente à procura de novas observações de meteoros que consigam ser vistos a cruzar os nossos céus. Portanto, deixo aqui também esta sugestão para que a própria sociedade civil possa integrar também estes esforços de observação dos céus. Miguel, muito obrigada. Uma boa semana. Obrigado igualmente.